Dia 6 de julho, São Goar, sacerdote. 575. São Goar, natural da Aquitânia, foi filho de pais ilustres. Já na idade de 6 anos, deu indícios inequívocos de futura santidade, mostrando-se avesso às puerilidades próprias desta idade inclinada à vida religiosa. Com um cuidado extraordinário, zelava pela pureza do coração, manifestando grande repugnância por tudo que era pecado, principalmente o pecado abominável. Por meio da oração, pela recepção frequente da Sagrada Comunhão, conservou intacta a inocência batismal. Tendo feito os respectivos estudos, recebeu o sacramento da ordem. Pelas orações, a pregação e, antes de tudo, o exemplo modelar, fez com que muitos pagãos se convertessem ao cristianismo e grandes pecadores voltassem ao caminho da virtude. Como, porém, as muitas visitas se lhe tornassem incômodas e prejudiciais, resolveu sair da sua terra e servir a Deus na solidão. Assim aconteceu estabelecer-se perto de Oberwesel, sobre o Reno, na diocese de Treves. Aí, com licença do bispo, erigiu uma capela e uma pequena casa para morada. Atraídos uns pela curiosidade, outros pela santidade, grande caridade do sacerdote estrangeiro, os habitantes daquela região, pagãos ainda, vieram visitar o santo eremita, o qual, tornando-se-lhes missionário, conduziu muitos ao aprisco do Senhor. A fama de São Goar espalhou-se largamente e suas prédicas foram corroboradas por numerosos milagres. São Goar, no intuito de ganhar muitas almas para o céu, recebia muito bem os que o visitavam, hospedava-os em casa e com a maior liberalidade expunha à disposição o que havia na despensa. O resultado foi a conversão de muitos pagãos. Deus, porém, permitiu que o proceder do seu servo fosse por outros mal interpretado, e daí resultasse para o santo eremita uma série de provações. 2 comissários do bispo de Treves, que o foram visitar, receberam do santo o acolhimento que se dava a todos os que o procuravam. Mas não foi o que entenderam. Relataram ao bispo que o eremita era um grande hipócrita, cuja vida não estava de acordo com as regras da moral cristã, que se banqueteava com os mundanos e os milagres que fazia não eram senão embustes. O bispo deu crédito ao que lhe foi contado e deu ordem a que São Goar comparecesse à sua presença. Outra vez, os 2 comissários se dirigiram ao recolhimento do santo homem, que os agasalhou com maior amabilidade, pelo que o censuraram, dizendo: não esperávamos encontrar uma mesa tão opípara numa casa de um homem que dizem ser tão santo. Não diríeis isto, respondeu o santo, se aceitasseis com caridade o que a caridade vos oferece. No dia seguinte, lhes preparou outra vez um bom almoço e eles, com aparentada indignação, recusaram, objurgando-o porque não pensavam em outra coisa senão em beber e comer. Negando-se assim ao almoço do santo homem, pediram que lhes desse alguma coisa, para no caminho comerem. No que foram atendidos e Goar deu a um pobre o almoço que havia preparado para os hóspedes. Depois montaram a cavalo em demanda de Treves. Goar passou o tempo quase todo rezando e recitando salmos. Era meio-dia quando os 2 companheiros sentiram um abatimento tal que quase chegaram a desfalecer. De todas as provisões que Goar lhes tinha dado, nenhum vestígio mais acharam, pelo que lhes abriram os olhos e por essa circunstância conheceram o castigo do céu. Pelas censuras ásperas e desapiedadas que fizeram ao santo homem, ele não só lhes perdoou a falta de caridade, mas ainda pediu a Deus que o socorresse. Apareceram da mata 3 corças, que mansinhas deixaram que Goar as ordenhasse. Com o leite das corças, os viajantes refizeram as forças. De adversários que eram os comissários, passaram a ser defensores do santo eremita, a quem pediram que lhes perdoasse o que de má fé contra ele haviam tentado.
Chegado a Treves, relataram ao bispo que no caminho se tinham dado e fizeram de Goar as mais elogiosas referências. O bispo, porém, permanecendo no juízo que de Goar formara, chamou-o à sua presença e, perante numerosa assistência de clérigos, o increpou de diversos vícios, em particular embriaguez, intemperança e hipocrisia. O santo sacerdote, humilde e mansamente, defendeu sua inocência, sem, porém, conseguir convencer ao superior. Enquanto isto se dava, entrou o sacristão-mor da catedral, tendo nos braços uma criança recém-nascida que tinha sido achada na porta da igreja. Vês muito a propósito, disse o bispo ao funcionário da catedral. Agora há de se mostrar se Goar é homem de Deus ou não. E dirigindo-se ao santo ao eremita, o bispo lhe disse: se nos puderes dizer quem são os pais desta criança, acreditaremos na tua inocência e santidade. Senão, serás tido como hipócrita e embusteiro. Goar pediu ao bispo que não o sujeitasse a essa aprovação. Em vão, o bispo insistiu. Goar fez uma pequena oração, adiantou-se para a criança e disse-lhe: em nome da Santíssima Trindade, eu te mando que nos reveles os nomes de teus pais. A criança imediatamente respondeu em voz alta: Rústico é o meu pai e Flávia é o nome de minha mãe. O bispo, ouvindo estas palavras, caiu como fulminado aos pés de Goar, pedindo-lhe perdoar-se a falta. São Goar ficou muito pesaroso de ter, aliás, involuntariamente, concorrido para a descoberta do pecado do superior e próximo. O bispo renunciou à diocese e retirou-se da vida pública, entregando-se a obras de penitência. O fato chegou aos ouvidos do rei Siegeberto. Este mandou chamar à sua presença o santo eremita, exigindo do mesmo que lhe narrasse o ocorrido. Goar, porém, querendo salvar a reputação do bispo, nada disse. Siegeberto, então, para exonerar a consciência do santo sacerdote e para mostrar que tudo já sabia, contou o que se tinha dado, pedindo apenas que Goar lhe dissesse se as informações que tinham eram concordantes com a verdade. São Goar respondeu: como Vossa Majestade já contou tudo, nada mais tenho a acrescentar. O rei mostrou-se tão edificado com essa resposta que ofereceu a Goar a dignidade episcopal. Vendo que também era vontade do povo tê-lo por bispo, Goar pediu a Deus que interviesse, porque não se julgava merecedor de tão alta dignidade. Deus ouviu a oração do seu servo e mandou-lhe uma grave doença, que durante 7 anos o prendeu à cama. Passados esses 7 anos, o rei renovou o pedido. Goar respondeu que só deixaria a cela quando fosse levado ao cemitério. Assim sucedeu. Acometido de outra doença, que o prostrou durante 4 anos e meio, o santo veio a falecer em 575. Quão preciosa foi essa morte aos olhos do Altíssimo, provam os inúmeros milagres que lhe tornaram glorioso o túmulo. Os restos de São Goar acham-se na igreja do mesmo nome. Durante os séculos foi São Goar um dos santuários mais célebres da Renânia. Lá iam peregrinações da Bélgica e da Suíça. Na reforma, a população de São Goar passou a ser protestante. A cidade, porém, conservou o nome do santo padroeiro. Muitos dos habitantes voltaram à religião católica. Embora seja protestante ainda a igreja de São Goar, a glória de Deus e do santo é anunciada pelos sinos, dos quais um traz inscrição: São Goar, confessor do Senhor, excelso sacerdote, benigno protetor, defendei-nos que somos pecadores. São Goar é padroeiro dos hoteleiros, dos navegantes, dos oleiros e vinhateiros. É invocado em casos de defesa do bom nome. Reflexões. É digna de reparo a resposta que São Goar deu ao rei, que queria saber que castigo receber o bispo. O exemplo do santo é a verificação da doutrina cristã, que aconselha um maior cuidado no julgamento das faltas do próximo, embora verdadeiras e reais. A denúncia de faltas alheias é lícita e pode até ser necessária e obrigatória, contanto que seja feita com reta intenção. E as pessoas que, pelo cargo de superior, podem e devem corrigir e castigar o delinquente, por a descoberto crimes ocultos, relatam-os que a título de curiosidade e para causar sensação, e além disso,
descobri-los as pessoas que nenhuma influência disciplinar ou educativa tem sobre o pecador. É reprovável, é difamação, é pecado e pecado grave, se o assunto apresenta alguma gravidade. Falar de faltas públicas não é difamar o próximo, mas é muitas vezes falta à caridade. O verdadeiro cristão que quer merecer o título honroso de discípulo de Cristo abstém-se completamente da censura e faz o contrato com a língua, de nunca dizer palavra que possa ofender a caridade.